Eu estou falando do Rio de Janeiro, Rio de cidade Janeiro. maravilhosa, Tô bem familiar aí. aqui do estado do Rio de Janeiro, né? No município chamado Duque de Caxias, que fica aqui na Baixada Fluminense, perto aqui da cidade de Petrópolis, uma cidade muito abençoada aqui no Rio de Janeiro. Quem quiser quando viajar para o Rio de Janeiro, é uma cidade que tem as suas peculiaridades, é muito boa aqui também, tá? Estou tentando aqui compartilhar aqui lá, pastor, rapidinho, eu estou chegando lá para Certo. nós começarmos essa live aí. Achei, achei. Ótimo, já está lá. Glória a Deus, pastor. Graça e paz, povo de Deus. Graças a Deus. Graça e paz. É um tempo oportuno. É, como eu falei, né, pastor? E eu estou meditando aqui naquela palavra que nós vamos ler lá em Isaías 55, a partir do versículo de número 6. Quem está com a sua Bíblia e tem a sua oportunidade de estar com a sua espada na mão, pega ela lá. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vai convidando aí, chama um irmão, uma irmã para também estar compartilhando aí, né, pastor? Isso. Para que as pessoas venham também estar aí recebendo a palavra de Deus aí, que está sendo bênção de Deus para esse tempo aí. Abra sua Bíblia, você que está com ela aberta, no livro de Isaías 55, versículo 6, que é uma palavra muito conhecida no nosso meio, né, pastor? O crente ele usa muito como jargão, né? E nada mais é do que essa palavra, ela está sendo uma grande verdade para os nossos dias, nos dias de hoje. Buscar ao Senhor. Amém? Amém. Buscar ao Senhor, e eu quero compartilhar aqui essa palavra para nós começarmos as nossas orações, os nossos pensamentos. Essa palavra ela se encontra em Isaías capítulo 55, versículo de número 6, que fala assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, o invocai enquanto está perto. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Eu acho que a nossa geração, o tempo que nós temos vivido hoje, nunca se teve tantos sinais, nunca se teve tantas respostas do céu para a terra, nunca Deus falou de uma forma tão forte nos nossos corações. Eu entendendo essa palavra, pastor, parece que o povo ainda está meio disperso. Eu entendo aquela palavra que se encontra, que o povo, nesse tempo, eles ficariam frios por causa da iniquidade. Então, muita gente não tem conseguido perceber o que Deus tem mostrado nesse tempo. É o tempo de verdadeiramente de nós buscarmos ao Senhor. A Bíblia vai falar no Evangelho de Mateus, falando assim, ó: não orai como os fariseus hipócritas que vão nas praças e oram em voz alta para que as pessoas o escutem, mas quando quiseres falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, porque ele te ouvirá. É interessante que Jesus ele estava querendo buscar com o povo que nós verdadeiramente buscássemos ao Senhor nesse tempo. E quando fala de buscar a Deus, é entender a voz dele, entender aquilo que ele está falando. Quando fala isso, eu me lembro da passagem, quando lá em Gênesis, quando Deus dá uma palavra para Noé, falando assim: constrói uma arca e você prega a justiça de Deus, o pregoeiro da justiça. Mas ninguém estava dando bola para Noé, ninguém conseguia ouvir a voz de Noé. E no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ela vai trazer uma palavra muito interessante, que vai falar assim: como no dia de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Mas aí, o que aconteceu? A Bíblia fala que aqueles que não acreditaram foram levados, e o povo de Deus agora ele foi preservado. Então o tempo do povo de Deus está preservado, e só fica preservado quem busca o Senhor. Então, povo de Deus, você que está nos escutando nessa live aí, é tempo de buscar verdadeiramente ao Senhor. Não é tempo de buscar os nossos próprios interesses. Quando fala de buscar a Deus, é entender os propósitos de Deus, é entender os seus desígnios, é entender o seu destino, entender aquilo que Ele tem para a minha vida. Quando nós entendemos aquilo que Ele tem para nossas vidas, Deus começa a revelar as suas profundidades. Então, o que Deus tem para esse tempo é que o povo de Deus venha buscar verdadeiramente. É interessante, pastor, que aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que está, eu acho que o senhor mora na Bahia, é Bahia? É, Belo Afonso, Bahia.
Sim, aqui no Rio de Janeiro, o que acontece? Algumas igrejas estão fechadas. E é um tempo que Deus ele tem mostrado para o povo que ele não quer que o povo somente busque na igreja. Que parece que nós estamos vivendo uma geração hoje onde os cristãos só são crentes na igreja. Aonde os homens de Deus só são homens de Deus dentro da igreja, só são homens de Deus, só consegue profetizar no altar, só consegue pregar a palavra em cima do altar. Então, o tempo que o Senhor ele tem nos mostrado para nós vivermos verdadeiramente a palavra fora do altar, fora dos das quatro paredes. Ou seja, um evangelho que nós temos que viver ele verdadeiramente aqui dentro do coração. Então, Deus ele tem chamado o povo para esse tempo. E é interessante que no livro de Isaías, capítulo 5, ele não vai só parar aqui no livro de Isaías, no 6, mas ele vai falar assim, ó, deixai o ímpio no seu caminho, versículo 7, e o homem maligno nos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e ele se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. E é interessante que Deus tem dado oportunidade para o povo verdadeiramente entender e buscar o seu perdão. Porque você que está nos assistindo nessa live, ainda que o diabo contou uma mentira para você, falou que você não pode, falou que você pecou, que você não vai mais se levantar, mas é esse tempo que Deus quer que nós buscamos. Pastor, eu pequei, pastor, eu errei, pastor, e agora eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meu irmão, essa é a hora de você buscar ao Senhor. Essa hora de Deus começar a trazer quem estava fora para dentro. Essa hora de Deus pegar aqueles que não tinham entendimento, que tudo tem passado, tudo tem sido verdadeiramente uma verdade nos nossos olhos. Pastor, não sei como está sendo aí, mas aqui no Rio e São Paulo tem as maiores estatísticas de morte. Aqui, principalmente no meu bairro, todos os dias nós temos uma notícia de morte. Todos os dias alguém morrendo. Todos os dias uma pessoa falecendo e o povo está desesperado e eu vou falando assim, e agora? Aonde é que está Deus? Essa é a grande pergunta. Aonde é que está Deus? Deus está onde você decide buscar Ele. Você pode buscar Ele nessa noite aí na sua casa, você pode buscar Ele nessa noite aí no seu quarto, e Ele vai começar a revelar para você que Deus tem dado oportunidade. Escuta o que eu vou falar, pastor. Deus tem dado oportunidade nesse tempo o povo buscar Ele. Mas vai chegar uma hora que esse tempo vai se acabar, vai chegar uma hora que o relógio de Deus vai acabar. Irmãos, eu acredito em bênção de Deus, eu creio que Deus levanta, eu creio que Deus dá chave, eu creio que Deus dá casa. Só que é o tempo de pastor de nós voltarmos a pregar a essência do evangelho, que é o perdão, é o amor, é a santidade. É que um dia nós estamos aqui nessa terra como peregrino, mas um dia nós vamos voltar para o céu. E é tempo de nós falarmos de novo que o Jesus que está aqui é o Jesus que ele salva ainda, que é o Jesus que liberta, é o Jesus que ainda salva pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecado e traz de volta para a maravilhosa luz. Esse é o evangelho que verdadeiramente nós vivemos. Então Deus está dando oportunidade. Eu vou falar mais. Há pessoas que estão tendo a oportunidade no leito, porque talvez em vidas elas não teriam essa coragem de largar tudo. Então Deus vai lá e tira tudo. Deus tira a saúde, Deus tira dinheiro, Deus tira a estátua. Tu vê que é grande, é rico, é preto, é branco, é pobre, é todo mundo. Não tem isso. Quem tiver na terra está passando por essa situação. Chega uma hora que o homem não pode ajudar. Estamos vivendo num tempo onde o governo nenhum está podendo ajudar, onde pastor que nenhum pode ajudar nessa terra, mas onde somente o Deus da Bíblia, somente o Deus dos céus, só Ele pode ajudar. Então, por isso que eu quero trazer essa palavra para quem está nos ouvindo, para quem vai ver essa live depois. Meu irmão, somente há um caminho, somente há uma porta, somente há uma saída. O povo está buscando uma saída, mas sabe qual é a saída? Não é a cura, ou seja, não é a vacina do coronavírus, onde muitos médicos estão tentando buscar. Não é você sair do Brasil e para um outro país, talvez que a doença não está se alastrando muito, mas nesse momento a única saída que o povo de Deus tem é para os pés do Senhor. A única saída que o povo de Deus tem é para os braços do Criador, porque enquanto nós buscarmos ainda há esperança. A palavra de Deus fala, bota tua boca no pó, talvez ainda há esperança. E olha só o que diz aqui no versículo 8, eu gosto muito, de Isaías ainda 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. O pensamento de Deus é totalmente diferente. Deus ele não somente trabalha na vitória, Deus não somente trabalha na alegria, mas Deus também trabalha na dor.
Tem pessoas que estão nos assistindo aqui nessa live que Deus está trabalhando na dor com você, querido. Que Deus está te apertando. Mas Deus não está te apertando porque Ele te odeia, não. Deus não está te apertando porque Ele não gosta de você. A Bíblia fala que Deus, Ele açoita a quem Ele ama. E Ele corrige a quem Ele toma por seu. Ou seja, os processos de Deus que nós temos que entender. Então a Bíblia fala que os pensamentos dele são totalmente diferentes. Às vezes a gente fala assim, é o diabo que está levantando isso. Não, não é o diabo, irmão, é Deus. É a mão de Deus. Vou te falar outra coisa para tu ficar escandalizado aqui. Até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo para tocar em alguma coisa, ele tem que pedir a permissão de Deus. Então Deus, nesse momento, ele está querendo que nós entendamos que os pensamentos dele são mais altos. Os seus caminhos são mais altos. Que Deus está fazendo na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida da população mundial, é que a gente não conseguimos compreender. Eu vou te falar, querido, existem coisas que a gente não tem que compreender, que a gente tem que passar, que a gente tem que continuar caminhando, que a gente tem que continuar servindo, que a gente tem que continuar adorando, que a gente tem que continuar sendo fiel a Deus, que a gente tem que continuar crendo que Deus ainda vai fazer. Mas, pastor, se Deus não fizer, Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. Ninguém pode entender os seus critérios e ninguém pode entender os seus caminhos. A Bíblia vai falar que no capítulo 8 os seus pensamentos são totalmente diferentes. É interessante, pastor, que os evangelhos ele mostra uma peculiaridade de Jesus agindo sobre o povo de uma maneira totalmente diferente. Existia homens que iam ter que ir até Jesus para pedir alguma coisa. Existiam situações que ele ia até a pessoa. Existiam uns que ele falava assim, ó, pega a tua cama e levanta e começa a caminhar. Mas existiam outros que ele falava assim, perdoados estão teus pecados. Existiam pessoas que ele tinha que pegar a lama e untar nos seus olhos para que ele viesse a ser curado da cegueira. Mas tinha outros que ele falava assim, ei, está curado, agora volta a enxergar. Então nós temos que entender essa força e esse poder de Deus. E eu vou falar uma coisa, pastor. Muitos não estão querendo essa palavra. Muitos não estão querendo entender isso. Muitos não estão querendo buscar, mas é o tempo verdadeiramente de se humilhar. Como diz aquela palavra lá em Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face e se converter os seus caminhos, eu, Senhor, virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas se o meu povo que se chama me buscar e orar, aí o Senhor começa a responder. Capítulo 9, de 55, de Isaías 55, fala assim, ó, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha o que diz no versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e faz produzir, brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a minha palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Olha só que palavra tremenda. Irmãos, Deus não se engana. Deus não libera palavra nenhuma por acaso, no vento. Deus não faz nada a qual Ele não tenha planejado antes. Deus não faz nada que venha fugir do seu controle. Deus não faz nada por acidente. Deus não faz nada por falta de opção. Deus não faz nada porque ele talvez estava desocupado, não tinha nada para fazer. Mas tudo que Deus faz tem um tempo certo, tem uma hora certa, tem um propósito certo. Deus trabalha acerca de propósito, Deus já trabalha acerca daquilo que Ele quer. Deus trabalha acerca daquilo que Ele sabe que é o melhor para esse tempo. E Deus tem feito o melhor para esse tempo na humanidade, para que todos venham olhar para Ele e saber que nós, como seres humanos, não somos nada. Nós somos como o vento, como diz lá na carta de Tiago. Nós somos como um vento passageiro que vem hoje, mas daqui a pouco vai embora. E Deus me deu uma palavra essa tarde que fala assim, ó, lá em Eclesiastes, o que tiver para fazer, faça, o que vier na tua mão, faça. Faça o que vier para fazer, porque para onde tu vais, não há projeto, não há planos, não há nada. Então o que você tiver que fazer em vida, preste atenção, você que está assistindo, vai assistir essa live, se você tiver que perdoar alguém, perdoa agora. Se você tiver que falar que ama alguém, ame agora. Se você tiver que tirar os seus planos da gaveta, começar a botar ele na mesa, começar a escrever, comece a escrever agora. Esse é o tempo de nós, como cristãos, começarmos a se levantar, meditar na vida, saber que tudo passa rápido.
Outrora tinha pessoas que tinham 15 anos, estavam debutando no seu aniversário de 15 anos, depois foi para o teu casamento, depois se formou na faculdade, e agora está vendo seus filhos crescer. Você vê que o tempo passa muito rápido. Então não é tempo de nós perdermos tempo com picuinha, achando quem é mais santo, quem é mais pecador, quem é maior, quem é pequeno, quem é forte, quem é fraco. Não, irmãos, não é tempo de nós começarmos a competir. É tempo de nós olharmos para nós e ver o que estava faltando, ver o que o Senhor está cobrando nesse tempo, ver o que o Senhor está pedindo para essa oportunidade, ver o que o Senhor está clamando para esse momento. E esse momento é momento do povo começar a buscar o Senhor. Deus que não quer crentes, queridos, mais, eu até falo essa palavra profética, Deus não quer mais crente frouxo, Deus não quer mais crente geladeira, ou crente que só vive no leite. Não, Deus quer crente maduro, Deus quer crente que aguenta o tranco, crente que tem a sua fé firmada em Deus, que não tem a sua fé firmada em campanha de igreja, que não tem a sua fé firmada em pastor nenhum, que não tem a sua fé firmada naquilo que você pode ganhar, mas que tem a sua fé firmada em Deus. Que tem pessoas que falaram que o seu Deus era o dinheiro, agora nem o dinheiro pode tirar ele da cama. Tem pessoas que falavam que as suas mansões eram os seus deuses, nem as suas mansões pode tirar ele da cama. Porque, meu irmão, vai ter uma hora que o homem ele só vai ter que fazer uma coisa, vai ter que se deparar com Deus, vai ter que prestar conta com Deus. Vai chegar uma hora que o homem vai ter que saber que só Deus pode tirar ele do fundo do poço. Vai chegar uma hora que o homem vai ter que deparar e vai falar que só o Senhor é Deus e só esse Deus responde. Chega uma hora que todos vão ter que se curvar, como diz lá em lá em Efésios, fala que todo olho o verá e toda língua confessará e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Meu irmão, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho a não ser por Ele. Aí a Bíblia vai falar assim o seguinte, irmão, eu só gosto de palavra, pastor, que é a palavra que liberta. Vai falar assim a palavra de Deus, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Aí que está o problema. Muitos nesse tempo têm colocado muita desculpa. Eu vou falar mais uma coisa. Tem gente que tem colocado desculpa na quarentena para dar justificativa ao comodismo. Tem crente que tem usado esse momento para dar justificativa ao seu cansaço, ao seu desânimo. Tem pessoas que nesse momento estão falando assim: tá mandando eu ficar em casa, então vou ficar em casa. E nisso que fica em casa, a pessoa começa a entrar em depressão, começa a entrar em amargura, porque ela não entende que esse tempo é um tempo de verdadeiramente buscar o Senhor. Aí Deus está te colocando dentro da tua casa para você orar mais, para você ler mais a Bíblia. Aí tem crente que fica 24 horas na internet, fica o dia todo vendo séries e mais séries e mais séries, e ele não tem revelações de Deus, ele não está buscando ao Senhor. Aí sabe o que acontece? Estamos vivendo uma geração de crentes infrutíferos e maduros que não conseguem discernir quando é Deus que está trabalhando, que não consegue discernir que essa é uma oportunidade. Eu vou falar algo aqui de Deus. Nós estamos vivendo uma praga. O povo de Israel, eles viram 10 pragas chegar sobre eles. 10 pragas, irmãos, 10 pragas. E essas 10 pragas que vieram para assolar o povo de Israel, é muito interessante que cada uma delas tinha suas peculiaridades. Mas nenhuma delas foram para atingir o povo de Deus. Deus preservou o povo. Mas Deus não deixou tocar a praga neles, mas Deus estava querendo ensinar eles de outra forma. Deus estava querendo ensinar eles que era tempo deles reconhecer que verdadeiramente o Deus que estava tirando eles do Egito era maior do que todos os deuses que havia no Egito. Porque o povo que estava ali no Egito, eles tinham perdido a sua identidade. Tinham se esquecido de quem era o Deus Criador. Mas quando Deus fala para Moisés, fala assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu vim aqui para libertar o meu povo. E eu creio que esse é um tempo de libertação. É o tempo de Deus tirar do cativeiro todos aqueles que estavam presos. É o tempo de Deus tirar pessoas que estavam amarradas nos seus problemas, amarradas nas suas angústias. E o povo de Deus, ele estava ali sendo livre da mão de Faraó, livre da mão daquelas pragas. E Moisés, no capítulo 10, ele falou assim, ó: não ficará nenhuma unha. Não ficará nenhuma unha. Escute o que eu vou falar, que isso é profético. Há pessoas que depois desse coronavírus, Deus vai fazer algo tão forte na sua vida que nenhuma unha vai ficar para trás.
Deus não vai permitir nada ficar para trás. Se prepare, a tua família vai viver os melhores tempos depois dessa praga aí, irmãos. Que não venha assolação, que não venha da mão de Deus, mas depois de toda a assolação vem o refrigério, vem a paz, vem a bonança. Depois de toda a grande chuva, depois de toda a grande tempestade, vem a bonança. Os discípulos, quando estavam ali no barco, veio aquela tempestade. Aquele mar começou a fazer um reviravolto, começou a querer afundar aquele barco, mas a Bíblia fala que eles ficaram apavorados, falando assim: Senhor, não vê que nós estamos perecendo? Não vê que nós estamos morrendo? Não vê que a gente estamos vivendo essa situação? E aquele povo, aqueles discípulos, Jesus se levantou e falou assim: ei, vento, cala-te, mas acalma-te. Aí eles falaram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Escute, Deus ainda manda na enfermidade. A Bíblia fala lá em Êxodo 9, ele falou para Moisés: Moisés, quem fez o surdo? Quem fez o cego? Não fui eu? Deus ainda manda no homem. Deus ainda usa o cego para manifestar a glória dele. Deus ainda usa o surdo para manifestar a glória dele. Ei, querido, existe coisas que é a mão de Deus fazendo e trabalhando sobre a vida do povo. Aí quando eu compreendo isso, pastor, eu olho lá para Jeremias, quando ele desce a casa do oleiro. Aí quando Jeremias ele desce, aí ele fala assim: preste atenção agora, Jeremias, eu vou fazer conforme eu quero. O vaso quebrou, ele refez o vaso todo de novo. Aí Paulo vai até lá essa palavra falando assim: porventura, em Romanos capítulo 9, porventura tem um vaso autoridade sobre o oleiro? Não é o oleiro que tem autoridade sobre o vaso e faz dele conforme ele quer? Deus faz conforme ele quer. Se ele quiser quebrar o vaso, ele vai quebrar. Se ele quiser restaurar o vaso, ele vai restaurar. Se ele quiser trabalhar no meio da tua vergonha, ele vai trabalhar deixando você ser envergonhado. Se ele quiser fazer um momento que as pessoas à sua volta começam a se afastar, ele vai fazer se afastar e você ficar sozinho. Se ele quiser fazer a porta se abrir ou fechar para você ficar desempregado, ele vai fazer. Se ele quiser levantar Penina para te afrontar, para você ir para o altar e entregar tudo na mão dele, ele vai levantar Penina para você ir para o altar e buscar tudo no altar dele. Se ele tiver que fazer com você igual ele fez com o Davi, ficar esquecido lá atrás das malhadas, mas Davi enfrentou um urso, enfrentou um leão e tinha disposição para derrubar aquele gigante. Sabe o caso de quê, queridos? Deus, depois dessa crise, Deus vai levantar crente forte. Deus vai levantar pessoas fortes. Deus não vai levantar mais pessoas que desistem por qualquer motivo. Deus vai levantar pessoas que tenham disposição, meu irmão, de abater gigantes. Se prepare que agora você não vai derrubar mais leão e você não vai derrubar mais urso, não. Se prepare que depois dessa pandemia você vai derrubar gigante. Porque quando chegarem para você e falar assim: meu irmão, da onde vem essa força? Vai falar assim: meu irmão, o urso e o leão me ensinou a enfrentar gigantes. Os ursos e os leões da nossa vida nos ensina a enfrentar gigantes. Isso é muito forte. Os ursos e os gigantes nos ensinam a mostrar quem é o Deus. Porque Davi falou assim: o mesmo Deus que me livrou da mão do urso e da boca do leão é o mesmo Deus que vai me livrar da mão desse incircunciso. Ô, meu irmão. Ô, depois dessa tempestade, pastor. Depois de nós entendermos quais são os pensamentos de Deus. E é interessante que a matemática de Deus é diferente. 1 mais 1 é 2. É interessante que para Deus não existe direita nem esquerda. É interessante para Deus... Meu irmão, a palavra de Deus é muito forte. Eu gosto de palavra, tá? A maior profecia é a palavra. Deixa eu falar aqui. Meu irmão, pastor, é muito interessante que quando ele chega em João, capítulo 11, existia um luto, existia um velório naquele lugar. Quando Jesus ele chega lá, já havia 4 dias, irmãos, que Lázaro havia morrido. Mas quando chega perdão aqui, calma aí. Estão ligando aqui, calma aí. E aí quando Jesus ele chega em Betânia, o que acontece? Quando Jesus ele chega em Betânia, ela fala assim: se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai falar para ela assim: eu não cheguei atrasado, eu cheguei no tempo certo.
Eu não cheguei atrasado, eu cheguei no momento oportuno. Agora é a hora de eu fazer o milagre na tua vida, irmãos. Fazer milagre quando tudo está bem. Deus manifestar o teu poder quando tudo está em paz é uma maravilha. Mas sabe quando Deus chega no fundo do poço? Tem pessoas que estão me ouvindo, estão nos ouvindo nessa live, que Deus permitiu chegar no fundo do poço, que Deus permitiu você chegar lá na lona, que Deus permitiu você chegar no teu limite. Para quê, pastor? Deus me permitiu chegar no meu limite. Sabe por causa de quê? Porque é aí que Deus gosta, quando você chega no máximo. É quando você fala assim, daqui para frente eu não posso. Aí quando você fala que daqui para frente você não pode, só a mão dele pode fazer. Aí a Bíblia vai ser interessante falar que Paulo falou assim: eu aprendi a contentar com o que eu tenho, sem passar prova, mas também sem ter alegria, sem padecer necessidade, sem ter dias bons também. Mas sabe por causa de que ele padeceu isso? Porque ele falou assim: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe uma frase aí, né, que poderia ser colocada na Bíblia: o que não nos mata nos fortalece. E é uma grande verdade. O que não vem para matar, o que não vem para nos ferir, vem para nos fortalecer, vem para nos fazer crescer. Deserto na vida do crente é para fazer ele amadurecer. Luta na vida do crente vem para fazer amadurecer. Eu vou falar uma coisa, irmão. O que Deus tem feito com a igreja brasileira, não só brasileira, mas com a igreja no mundo, tem feito algo para nós pularmos de etapa. Pular de uma nova estação, pular num novo degrau, amadurecer em Deus, buscar em Deus, saber que Deus trabalha da maneira dele, nas conformidades dele. E eu vou falar uma coisa: entender o agir de Deus, você não tem que entender, você só tem que obedecer. Deus fala assim: vai para o deserto, meu filho, vai para o deserto. Que lá em Mateus 4, Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Tem pessoas que Deus está levando a um deserto. Tem pessoas que nessa hora não tem nada para comer na sua casa. Tem pessoas que estão agora nos ouvindo nessa live, que estão talvez numa cama, ou foi diagnosticado com Covid ou com qualquer uma doença. Deus permitiu você chegar nesse estágio para mostrar que daqui para frente só o que funciona é a mão dele. Deus permitiu o Brasil chegar nesse colapso. Deus permitiu a igreja chegar nessa situação para mostrar que daqui para frente só quem faz é ele. Isso que é interessante. Daqui para frente só quem opera é ele. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração, deixar essa palavra para o teu entendimento, que nós venhamos entender, pastor, que esse tempo é o tempo de buscar ao Senhor. Buscar enquanto se pode. Buscar enquanto se pode. Porque vai chegar um momento que a gente não vai ter como buscar. Por causa de quê? A igreja do Senhor não vai estar mais aqui. Amém, Jesus. Vai chegar um tempo que aqueles que zombavam, que aqueles que chamavam a gente de Bíblia, religioso, vai falar assim: ué, cadê o pastor Júnior Luiz? Cadê o pastor Tiago Braz? Onde está esse povo? Cadê esses crentes? Aonde eles estão? Aí vão falar assim: eles estão com o Senhor da glória. E lá não vai existir mais enfermidade, lá não vai existir mais planto, lá não vai existir mais dor, lá o Covid não entra, lá a AIDS não entra, lá o câncer não entra, lá a violência não entra, lá a morte não entra. Porque nós reinaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa essa palavra para o seu coração e passa a palavra para o nosso pastor. Amém, amém, pastor. Deus seja louvado, uma palavra edificante, forte, pastor, que Deus falou muito comigo. Se Deus falou muito comigo, eu creio que muitas pessoas vão pegar essa semente e vai nascer muito fruto através dessa semente que é a palavra do nosso Deus nessa noite. Aleluia. Né? Nós devemos dar fruto. Essa palavra foi semeada. E eu acredito e creio que foi numa boa terra. Né? Glória a Deus. Cada um. Vou deixar que o pastor encerrasse com uma oração. Amém. Essa live. Amém. Foi um prazer estar com todos vocês aqui, tá? Com o povo é Feira de Santana, pastor? É isso mesmo? Perdão. Paulo Afonso. Aonde? Paulo Afonso. Fica onde? Qual estado mesmo? Bahia, Paulo Afonso, Bahia. Ah, povo da Bahia. Amém, amém. Quero um dia estar nessa terra aí, na Bahia, amém? É um prazer estar com não só os amados da Bahia, mas galera que está nos vendo aí de todo o Brasil, aí, galera de São Paulo, de Minas, galera, toda a galera de Sergipe, Recife. Deus abençoe a todos, todo o Brasil, amém? Eu vou orar aqui nessa hora. Eu queria que você, que agora
entrasse nessa live na oração, compartilha para alguém agora. Nós vamos orar. Compartilha agora. Feche os teus olhos, nos ajude agora em oração, amém? Nós vamos clamar. Clamar para quê, pastor? Para Deus nos livrar? Não, irmãos. Propósito de Deus ninguém livra, se passa. Mas vamos orar agora, para que depois disso tudo nós venhamos ter um entendimento e a revelação daquilo que Deus tem feito. Senhor Deus, eu quero orar agora, Senhor, e fazer uma oração para o teu povo que agora está nos ouvindo nessa live. Clamar agora pelas famílias, pelos casamentos, clamar agora pelos jovens. Pai, te peço agora que a tua mão vai nos hospitais de todo o Brasil. Te peço que a tua mão agora vai, Senhor, nos congressos nacionais. Te peço agora que a tua mão vai nas medicinas, vai na ciência. Usa a mão desse povo. Usa a mão desses homens, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, que a tua autoridade comece aí agora, o teu espírito. Começa a passar, Senhor, sobre cada coração que está nos ouvindo. Tira toda a tristeza, a amargura, a angústia. Livra o teu povo de todo mal, Senhor. Traga libertação no meio do teu povo. Traz vida, Pai, para aquilo que estava morto. Traz resposta para aquilo que estava sem resposta. Traz algo novo, Senhor, aonde não tinha mais nada, Senhor. Traz, Senhor, levanta essa pessoa agora. Nós que oramos agora, pedimos para que a tua mão seja estendida agora sobre esse povo, Senhor, e comece a mudar cativeiros. Mas ainda eu creio num Deus, Senhor, que muda história. No Deus que levanta, Senhor, no Deus que dá oportunidade, Senhor. Cria agora oportunidade para pessoas, Pai, que estavam sem oportunidade para te buscar nesse momento. Pai, nós queremos orar agora pedindo, Pai, a tua porção e a tua unção. Começa a tocar agora e começa a fazer diferente. Eu creio em milagre. Nós cremos em milagre. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja na face da terra. Abençoa a vida dos pastores. Abençoe, Senhor, cada ministro. Abençoe, Senhor, a vida do teu servo. O Senhor colocou esse projeto no teu coração para estar abençoando vidas também. Pai, abençoa, alcança agora o coração do perdido, alcança agora o coração do desistido, trabalha, mostra a sua glória. Pai, a oração que eu te faço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu agradeço muito, tá, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui falando com esse povo das nossas redes sociais. Amém? Amém. Prazer todo meu, pastor. Um dia conhecer esse homem de Deus. Deus abençoe seu ministério. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fica na paz. Amém, pastor. Amém. Deus seja louvado todo o tempo. Amém. Quero convidar você. Siga o pastor. Tá certo, Tiago? Pastor Tiago. Tá certo? Traz, viu? O canal dele. Segue ele lá, em nome de Jesus. E gostaria de te avisar para cada um de vocês que Deus colocou isso no meu coração, fazer uma live por tema Isaías 55, versículo 6, buscar o Senhor, né? E tô fazendo as lives lá no Instagram, tá certo? JL Júnior, tá certo? Que vocês sigam lá, siga o pastor também, Thiago. E qualquer momento vou estar aqui ao vivo também, chamando um pastor, uma cantora, uma levita, tá certo? Assim, eu sou grato que você deixou eu entrar no teu lar, na tua casa, você está no carro, onde você estiver, seja alcançado com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, com a bondade de Deus, que te alcance nessa noite, em nome de Jesus. Tá certo? A cantora Eliana Lima, que esteve aqui conosco. O pastor Luiz Carlos. Tá certo? E tem mais pessoas. Seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Vou encerrar essa live. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.